encontra-se em Atos capítulo 2, versículos 37 ao 47. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na boa graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Graças a Deus por essa palavra tão linda. Eu me emociono quando eu leio essa palavra, porque nós estamos vendo o nascimento da igreja. É como se você chegasse na maternidade e visse aquele bebezinho bonito, rechonchudo, aquele bebezinho lindo assim, com aquelas mãozinhas pequenininhas, você bota o dedo assim, ela pega e enche a mão dela com o seu dedo. A igreja recém-nascida, pura, verdadeira, singela, simples, sem muitos meandros teológicos, sem muitos doutrinamentos, mas apenas na doutrina apostólica, apenas no conhecimento daquilo que os apóstolos receberam do Senhor Jesus. Coisa linda, né? Coisa linda. E muitas vezes nós vemos que a teologia, ela tem a propriedade de dividir pessoas, que cada um tem um conceito, cada um adota uma ideia, um pensamento teológico e às vezes divide. Às vezes não, divide. Mas ali havia a pureza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na doutrina dos apóstolos, na qual eles perseveravam orando e compartilhando, até o pão era compartilhado. Coisa muito bonita. A nossa palavra-chave dessa lição é modelo. Está aqui, ó, nesse círculo. Se você usa a revista da Assembleia de Deus, você vai ver esse círculo aqui, escrito palavra-chave modelo, levando-nos a entender que o intuito da lição está voltado para essa ideia, igreja modelo, ou modelo de igreja, né? Por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar as determinadas práticas cristãs. Claro, ela estava nascendo, ela era a primeira, e ali estava toda digamos assim, o esboço do que nós precisamos para entender e para crescer como cristãos. Estava ali a revelação de Deus diretamente aos apóstolos, através de nosso Senhor Jesus Cristo, e agora na sequência pelo Espírito Santo que estava com eles e que está conosco também, graças a Deus. Então a igreja de Jerusalém, ela já nasceu forte, ela já nasceu na manhã de Pentecostes, ela nasceu no dia em que o Espírito Santo se derramou na sua origem divina
ela já nasceu cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos primeiros homens que tiveram aquele contato direto com Jesus, com todas as suas falhas humanas, mas eles tiveram um contato direto, aprenderam direto do Mestre. Então ela já nasceu bem alicerçada, já nasceu fortalecida, já nasceu na unção e no poder do Espírito Santo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ela já nasceu também com a certeza de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Por essa pedra que Jesus se referiu quando ele falou para Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não era sobre Pedro, era sobre a palavra que o Espírito Santo tinha colocado na boca de Pedro, né? Então isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente, e ao exercício dos diversos dons que estavam ali derramados na manhã de Pentecostes, estavam sobre eles de uma maneira muito sensível e poderosa, agindo no meio da igreja, agindo em cada membro, agindo em cada novo convertido. Já tão logo os novos convertidos criam, já eram estimulados, motivados pelos apóstolos a receberem o Espírito Santo. Creiam e receberão o dom, né? Então já era uma coisa automática que entrava. Hoje tem que haver um preparo de preparação de estudo bíblico para se batizar e tal, e nem sempre o Espírito Santo é enfatizado em algumas igrejas, né? E quando ele não é enfatizado, ele fica como uma coisa de somenos importância, e não é. O mais importante é que a igreja seja logo transbordante, que o recém-convertido seja transbordante do Espírito, para que possa já começar vencendo os ardis de Satanás, né? Possa já, se tiver um deserto pela frente, ele já não entra sozinho, ele já entra com o Espírito Santo, como foi o caso de Jesus. Logo após o Espírito descer sobre ele, o Espírito Santo, o que aconteceu? Ele foi levado para o deserto. Então a igreja, ela foi uma igreja já com alicerces sólidos, uma igreja com fundamento doutrinário bem embasado. A igreja de Jerusalém era uma igreja doutrinada. Lucas diz que antes de subir aos céus, o Senhor Jesus Cristo deu mandamentos aos apóstolos. Mandamentos, o Senhor Jesus deu lá em Atos 1:2, né? Fala que Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, deu mandamentos aos apóstolos que o Senhor Jesus tinha escolhido. Então, uma igreja genuinamente, uma igreja mesmo cristã de verdade, ela reflete a prática e os ensinos apostólicos. Por quê? Porque os apóstolos aprenderam com o Senhor Jesus. Tudo que eles transmitiram tinha vindo direto da fonte. O Pai tinha colocado na boca do Filho aquilo que o Filho precisava transmitir aos apóstolos, para que os apóstolos transmitissem a outros e a outros e a outros, e a tantos quantos haveriam de vir, como Pedro falou ali no finalzinho do discurso lá no Pentecostes, né? Então é exatamente isso que o livro de Atos dos Apóstolos diz a respeito da primeira igreja. Quer ver? Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era exatamente isso que a Bíblia está nos revelando nessa palavra, né? A doutrina dos apóstolos ajudava-os, fortalecia-os, e eles tinham forças para perseverar. Coisa linda, né? Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Igreja cristã, ela precisa refletir o caráter de Cristo. Então, se nós que estamos à frente, os pastores, os líderes e os professores de escola dominical, transmitirem a doutrina dos apóstolos, os preparadores para o batismo do novo convertido transmitirem aquela doutrina apostólica,
obviamente que vai ser uma igreja fortalecida, vai ser um novo convertido fortalecido, né? Cheio do Espírito Santo, que é uma das primeiras coisas que Pedro fala também, recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a expressão perseveravam na doutrina dos apóstolos, ela diz muito sobre o processo de discipulado daquela igreja ali em Jerusalém. Ela fala muito claramente sobre esse processo, né? Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina, ela vem do termo grego didaquê, que significa ensinar, instruir. Então eles eram ensinados, eles eram instruídos. E por isso que Jesus lá em Marcos, ele fala no capítulo 16, para os discípulos irem ensinar, pregar a palavra. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão, porque o discípulo é um aprendiz, é um aluno. Então, se ele é um aluno, ele precisa estar aprendendo sempre. Eu sou um aluno, eu preciso e quero estar aprendendo sempre. E todos nós devemos nos colocar nessa posição, né? Algumas pessoas já associam escola bíblica dominical com a escola secular. E o cara ficava doido para não ir. E aí o adversário se aproveita e lança sempre dificuldades para aquela pessoa chegar na escola bíblica dominical. Pode prestar atenção, muitas igrejas estão com as escolas bíblicas vazias, porque a Bíblia, a palavra de Deus, já não está sendo mais atrativo para aquelas pessoas. Elas precisam de um showzinho de gospel, precisam de um pregador vibrante. O ensinador nem sempre é um pregador vibrante, né, que pula no púlpito, etc. Não tem como ensinar para ir pular no púlpito. Então, o discípulo é alguém que consegue reproduzir, ou seja, levar adiante o que ele aprendeu do mestre. O que nós aprendemos do mestre transmite a pessoas idôneas, a pessoas que estão no mesmo espírito, no mesmo desejo de aprender, né? Isso que Paulo fala lá para Timóteo. Os apóstolos aprenderam de Cristo, aprenderam do Senhor Jesus. A igreja cristã primitiva, ela aprendeu dos apóstolos e agora ela vivia a fim de transmitir a outras pessoas aquilo que eles tinham aprendido. Bonito demais, né? Bonito demais, glória a Deus. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada e nem tampouco discipular. Quando o povo rebelde se recusa a ouvir a palavra de Deus, se recusa a aprender a palavra de Deus, é povo rebelde. Não pense esse povo que vai receber muita graça de Deus, não, muita misericórdia de Deus, não, porque não está se colocando na posição que Deus quer. A igreja era uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém, ela perseverava na comunhão, relacionamento. Atos 2,42, né? A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos cristãos primitivos, o relacionamento de irmão com irmão, de procurar saber o que está acontecendo, procurar saber qual é o problema, ajudar em oração, ajudar aconselhando, ajudar visitando, ajudar fortalecendo. Então isso era uma ajuda mútua, porque na medida que você ajuda alguém, você está sendo ajudado, você vai colher aquilo que você está semeando. A igreja primitiva, a primeira igreja, era uma igreja relacional, a igreja de relacionamentos, de fraternos, de amor verdadeiro, do ágape. Então, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos na igreja. A gente vê hoje em muitos lugares pessoas, uns na posição dos dois filhos daquela mulher que veio pedir a Jesus para colocar um à direita e outro à esquerda, outro na posição dos discípulos que caminhavam enquanto Jesus ia na frente, eles iam atrás discutindo quem era que ia ocupar o melhor lugar ao lado de Jesus. Carne pura.
Então tem muita gente que hoje está na carne pura, querendo ocupar um lugar no púlpito, querendo, e se o pastor não consagra, fica zangado, que fulano não merecia estar lá, eu que merecia, umas coisas de carne pura. Existe muitas vezes gente na carne, no meio do povo de Deus, infelizmente. Porque o importante é nós desenvolvermos um bom relacionamento entre irmãos, orando, compreendendo, ouvindo, se aceitando. E era o que acontecia ali na igreja de Atos dos Apóstolos, né? Havia comunhão. Então também essa comunhão tem a ver com o modo de vida dos crentes. Se eu não cultivar um bom relacionamento com todos os irmãos, de oração, de sinceridade, de verdade, de ouvir, de compreender, de me propor a orar, de dar uma palavra de ânimo, de incentivo, se eu não tiver isso em mim, como é que eu vou cultivar um relacionamento forte com os meus irmãos? Relações interpessoais fortes. Sem essa prática, a igreja começa a cair num ativismo. É como se fosse um partido da esquerda ou da direita, qualquer coisa desse tipo, ou um torcedor de futebol. Não, eu não quero isso para mim na casa do Senhor. Eu quero abraçar cada irmão com as minhas orações, mesmo que os meus braços não estreitem aquele irmão ou aquela irmã, mas eu quero abraçá-lo lá nos meus joelhos no chão. Isso deve ser um desejo de todos nós, abraçar o meu irmão na madrugada, com os joelhos no chão, enquanto ele dorme, enquanto ele está talvez perdendo o sono com seus problemas e lutas. A igreja do Novo Testamento nasceu assim. Tem muita atividade muitas vezes, ativismo, a igreja é muito ativa, culto jovem, assistência social, isso, aquilo outro, mas cadê o calor humano? Sem o calor humano, o ativismo não é característica essencial da igreja cristã. A característica essencial é essa coinonia que havia lá no início e que nós devemos nos empenhar para buscá-la, olhar com simpatia os erros do irmão. Como diz lá em 1 Coríntios 13, né? Não julgar, não arder em ciúmes. Tem gente que tem ciúme daquele irmão que está se sobressaindo porque pregou melhor, ou porque Deus o usa numa profecia, ou porque orou e alguém ficou curado. Isso atrofia a obra espiritual, atrofia a igreja. Então que o Senhor nos guarde disso, né? A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. Doutrina, comunhão e oração. A mesma igreja tinha esse tripé, louvado seja o nome do Senhor: doutrina, comunhão e oração. Lá em Atos 2:42 a gente vê também, vamos descobrir também esse quesito lá na igreja, né? Doutrina, comunhão e oração. Glória a Deus. A igreja de Jerusalém orava. Pedro e João, quando eles foram ao templo na hora nona, lá em Atos 3:1, eles estavam praticando um hábito que eles tinham adquirido entre eles. Olha, vamos às 3 horas da tarde, vamos nos reunir para orar. Mas o burro caiu no buraco, tem que socorrer o burro, deixa o burro lá. Porque a ponte caiu, deixa a ponte lá. Hora de oração, compromisso com Deus. Hora de escola dominical, compromisso com Deus. Hora de culto, compromisso com Deus. A igreja tinha compromisso, coisa que hoje muita gente acha que não precisa ter com a obra do Senhor. Dia de visita, vamos fazer visita, vamos programar de 2 em 2 ou de 3 em 3 e vamos visitar os lares. Compromisso com Deus. Quando falta compromisso, a igreja está decadente. Não é mais aquela igreja do amor e da comunhão, do partir do pão, da doutrina dos apóstolos. A igreja tem que ter compromisso com Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Então ali a gente percebe que os apóstolos já tinham estabelecido um plano. Bom, todo dia, 3 horas da tarde, a hora nona, nós vamos partir para o templo e vamos nos reunir lá em oração. Provavelmente seria uma hora em que não teria muitos sacerdotes, não teria ninguém que fosse julgar aqueles irmãos que estavam ali orando. São os cristãos, é a seita do Nazareno. Não teria esse movimento tanto não, para ser uma hora de oração. E eles iam para aquela hora de oração. O importante era ir para orar. Foi quando o coxo se levantou lá na Porta Formosa, né? Na hora nona. A igreja reuniu-se na casa de Maria, mãe de Marcos, e se dedicava à oração. Então eles oravam continuamente. Atos 12, versículo 5, nós vamos encontrar também outra referência sobre a oração, agora já não no templo, mas numa residência. Nós estamos aqui na Betânia, nós estamos nos empenhando em orar nos lares, e nós vamos prosseguir, porque Deus não me trouxe a este lugar para eu desistir, mas sim para perseverar. E quem persevera é que entra no céu, né? A verdade é essa. Quem não perseverar corre o risco de não entrar lá, porque o céu é para os perseverantes. O céu é para os perseverantes. Anote isso. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Que símbolos? A que símbolos está se referindo aqui na lição? Bom, o batismo, a ceia do Senhor, né? São 2 símbolos. Deixa eu ver aqui na outra página da revista o que vai falar. Batismo, a ceia do Senhor, são os símbolos, os principais símbolos cristãos. Teve um símbolo também que não é usado na igreja, mas que o Senhor Jesus usou, foi o lavar os pés aos discípulos. Agora, a ceia e o batismo são símbolos definitivos, são símbolos universais. Lavar os pés foi só uma vez, porque ele queria mostrar aos discípulos o que é humildade. Se alguma igreja pratica o lava-pés, está procurando demonstrar lição de humildade para os seus membros. Não é antibíblico, é bíblico. Só que Jesus não fez aquilo toda semana nem todo mês, fez uma vez apenas quando estava às vésperas de ser preso para ser crucificado. Então é bíblico, mas não é uma coisa que deva ser praticada todos os dias, todos os meses, todas as semanas, de ano em ano. Não. Se alguém deseja fazer, não será antibíblico se fizer, sabendo que Jesus não fez, ele fez. Agora, a Santa Ceia, ele diz: faça isso sempre em memória de mim. O batismo, aquele que for batizado será salvo, aquele que crê e for batizado. Então são duas coisas que o batismo é feito uma vez e a Santa Ceia é feita normalmente, algumas vezes, rotineiramente, né? Até estabelecido um dia para a Santa Ceia. Então a igreja, foram estabelecidos esses símbolos que o próprio Senhor Jesus foi quem mandou, né? E após o primeiro sermão de Paulo na igreja de Jerusalém, ele mesmo fala para aquele povo ali, aqueles homens que se converteram: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados. Então naquela época, a primeira igreja, lá em Atos 2:38, né? Na primeira igreja batizava quem se convertia. Não era o batismo em bebês. Se chegar com um bebê recém-nascido e dizer: se arrepende dos teus pecados, o bebê vai se assustar, dependendo da tua cara, ele vai querer correr do colo do pai ou da mãe. Então não era um batismo em bebês, era um batismo em quem tem capacidade de se arrepender, de confessar o nome de Jesus para perdão dos pecados. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Lá em Marcos 16:16, todo aquele que batizar que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, o batismo, ele diferencia o salvo do condenado. A fé e o batismo diferenciam o salvo do condenado. Se você não se batizou ainda, peça ao seu pastor: quero me batizar,
seu pastor vai te preparar, vai te dar um estudo bíblico mais, assim, uma imersão mais rápida para você se batizar no próximo batismo, e aí você desce as águas, amém? Então o batismo, ele é um dos quesitos para a pessoa não ser condenada. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Por quê? Porque quem não crê não vai também querer se batizar. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã. Era um rito de entrada para a nova vida em Cristo, sepultando seus pecados nas águas e ressurgindo nova criatura em Cristo. Então, para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Condições para se batizar: arrependeu-se dos pecados, confessou o sacrifício da cruz, creu em Jesus Cristo. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Filipe batizou o eunuco: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? É lícito, se você crê que eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então desceu da carruagem e foi batizado. Então o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Batismo é uma festa. Batismo é uma festa, uma grande festa, porque tem festa no céu e tem festa no coração do candidato ao batismo. E essa festa também, ela traz um bom contágio. Ela não é contagiosa, ela é contagiante. Ela traz um excelente contágio na vida dos familiares também, na vida das pessoas que estão ali participando. Por meio do batismo, os cristãos em Jerusalém mostravam ao mundo que agora eles estavam vivendo uma nova vida, uma vida diferente. Eles tinham uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é a outra ordenança que o Senhor Jesus deu. Essas duas o Senhor Jesus ordenou. O batismo e a ceia são ordenanças do Senhor Jesus. São símbolos do cristianismo. E ela foi observada pela igreja de Jerusalém. Em Atos 2,42, perseveravam no partir do pão. A ceia, a santa ceia do Senhor. Fazer isso sempre em memória de mim. Está escrito lá em Coríntios, né? A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Perseveravam no partir do pão. Não diz que era de semana em semana, não diz que era de mês em mês, não diz que era todo dia. Eles tinham um tempo da Santa Ceia. Se fosse comparar com a Páscoa do Antigo Testamento, seria uma vez ao ano, porque a Páscoa foi na época em que o Senhor Jesus foi crucificado, que ele era o Cordeiro Pascal, ele é o Cordeiro Pascal que tirou o pecado do mundo. Então, uma vez ao ano tinha o Pessah, a Páscoa judaica. Mas a Santa Ceia, ela foi programada por Jesus para nós celebrarmos sempre. Então aí fica a critério da igreja se vai fazer de mês em mês, de semana em semana, de dia em dia. Cada igreja vai ter a sua noção, porque esse sempre aí, ele dá uma amplidão de interpretação. Fazer isso sempre. Quem resolver fazer a Santa Ceia todos os dias não está fora do sempre. Quem resolver fazer uma vez por mês não está fora do sempre. Uma vez por semana, sempre é sempre. Sempre é sempre. Então a Santa Ceia era feita sempre, mas em memória do Senhor Jesus, com reverência, com respeito, com fé, onde todos procuravam estar juntos. E o apóstolo Paulo falou para os coríntios que não era para ninguém comer antecipadamente, mas todos participarem juntos. Quem chegava primeiro comia tudo, eu que chegava por último não tinha mais pão, não tinha mais vinho, porque o primeiro já encheu a pança, né? Então não pode ser assim. A Santa Ceia, ela é um ato de comunhão, todos em memória, todos sempre em memória de Jesus. Um dos grandes mestres do pentecostalismo britânico, chamado Donald G., ele disse que quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao
ao próprio coração de sua fé. Linda essa palavra, né? A ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do Evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Tomar a Santa Ceia é um privilégio, é uma celebração, é uma ordenança, e devemos fazer isso com contrição, com alegria, com gratidão, sabendo que Jesus Cristo ofereceu o seu próprio corpo por amor a nós e o seu próprio sangue. Então, para nós nos lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. A impressão que se tem, que alguns teólogos têm, é que a Santa Ceia era celebrada diariamente quando eles se reuniam, no partir do pão. Era celebrada diariamente, eles faziam em memória, sempre, pode ser diariamente. Se alguma igreja quiser fazer, pode fazer diariamente, não está pecando. Se alguma igreja quiser fazer por semana, pode ser semanalmente, ou por mês, pode ser mensalmente. Eu não ficaria numa igreja que fizesse uma ceia uma vez por ano, porque nós temos que estar sempre nos lembrando, sempre em memória de Cristo, sempre, fazer isso sempre. E parece que na igreja cristã primitiva a coisa era feita todos os dias, agradecendo, se reunindo, participando com alegria, com singeleza. O importante é a alegria e a singeleza, a reverência e o amor com que nós celebramos a Santa Ceia em memória de Jesus, né? Bom, uma igreja modelo, uma igreja reverente e cheia de dons. Atos 2,43 diz assim: em cada alma havia temor. O que é isso? Reverência. Os caras não estavam brincando de ser crentes. Quem brinca de ser crente está brincando com fogo, pode se queimar, pode perder a fé, pode nunca mais conseguir acertar com o caminho de volta. Não dá para brincar de ser crente. Havia reverência, havia temor. A palavra grega traduzida por temor é phobos, de fobia, né? Fobia. É phobos, que significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado ali, a presença do Senhor, que é santo. O mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor mandou ele tirar os sapatos do pé, porque o lugar onde ele pisava era a terra santa. Lá em Êxodo 3:5 fala isso, né? Aquela mesma reverência, aquele mesmo respeito, aquele mesmo sentimento bonito de saber que o Senhor merece que eu tire os sapatos dos meus pés, que eu me incline diante dele, que eu entenda que ele é o Senhor. Então havia esse sentimento de temor, de reverência santa, de respeito para com Deus. Glória a Deus. E Ele merece o nosso respeito, Ele merece a nossa gratidão, Ele merece tudo que nós possamos fazer, demonstrando que o amamos como o Pai bom, justo e santo que Ele é. Então nós precisamos aprender com essa primeira igreja, né? A verdade é essa. Tem muitos cristãos pelas igrejas aí, sem falar de denominação, em todas elas, vamos dizer assim, tem muita gente que não está sintonizado com o espírito da igreja de Jerusalém. Infelizmente tem isso. O apóstolo São Lucas, o escritor, né, de Atos dos Apóstolos foi Lucas, ele destaca lá em Atos 2,43, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sinais, no grego é teras, maravilhas, semeion, são as mesmas palavras usadas por Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestavam quando ele
se lançou na obra missionária. Lá em Romanos 15, 19, nós vamos encontrar essa referência. Os dons espirituais ornamentavam a igreja primitiva, e Deus quer que os mesmos dons espirituais ornamentem as nossas igrejas atuais. Comece a buscar o Espírito Santo e comece a buscar os melhores dons com zelo, como Paulo ensina. Deus quer que nós sejamos ornamentados com os dons espirituais para a edificação da igreja. Uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. Eu louvo a Deus pela Adinrei, porque eu me senti e me sinto acolhido, e vejo o esforço do nosso pastor em conduzir a igreja para que seja uma igreja acolhedora. Não tanto esforço, que a maioria, graças a Deus, ali se identifica com o nosso líder, né? Graças a Deus por isso. Mas ele procura sempre conduzir o povo a ser um povo acolhedor. E é uma das características da igreja verdadeira, a igreja acolhedora. A igreja de Jerusalém era um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz assim, que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Era uma igreja acolhedora. Às vezes você entra na igreja cheio de problemas e a pessoa que está ao seu lado, se não for acolhedora, você sai com os problemas. Ouve a palavra, claro, te abençoa, mas não tem alguém ao teu lado para dizer: como é que está, meu irmão? Como é que está, minha irmã? É a primeira vez que você vem? Seja bem-vindo. É a segunda vez? Opa, está tudo bem? Como é que passou? A igreja acolhedora. Está precisando de uma oração? Isso aí não deve ser característica de um ou dois. Deve estar impregnado em todos nós. Em todos nós. Dá para entender? Pegou aí a chave? Acolhimento de quem chega é importante para a pessoa querer voltar, se sentir amada. A igreja não pode ser uma rede furada, que os peixes se escapam pelo furo da rede. Então o amor conserta os furos da rede. Amém? Glória a Deus. Então uma igreja, ela tem que ser, a igreja em Jerusalém é modelo de igreja acolhedora. Não é difícil partilhar, não é difícil acolher, não é difícil. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo. Eu estou com um problema, não vou me preocupar com o problema alheio, já basta os meus. Esquece os teus problemas, coloca na mão de Deus e parte para acolher aquela pessoa que está machucada, ferida, que está chegando na igreja pela primeira vez, precisando de uma palavra, de um sorriso, de um abraço. Esquece os teus problemas, lança sobre ele as tuas ansiedades e parte para ser um homem, uma mulher de Deus impregnado no amor de Cristo Jesus. Você vai ver como é que vai te fazer bem ser assim. Então a nossa tendência é a gente se fechar nos nossos próprios problemas, né? E deixar de fora aquela pessoa que a gente acha que é inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e se sentem parte do grupo. Uma igreja adoradora. A igreja em Jerusalém era também uma igreja adoradora. Atos 2:47, louvando a Deus. Essa palavra louvando, ela vem do verbo grego aineo. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que estavam ali no campo tomando conta das ovelhas quando houve aquela manifestação de anjos louvando ao Senhor. Os anjos louvando ao Senhor quando o Senhor Jesus nasceu. O ainel, o louvor, a adoração a Deus. É usado também para descrever o paralítico que, quando ele foi curado ali na Porta Formosa, quando Pedro estendeu a mão e
e disse: eu não tenho ouro nem prata, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pegou ele pela mão, ele se levantou e começou a louvar a Deus com esse mesmo sentido de adoração. Então, lá em Atos 3:8 nós vemos esse relato, né, do paralítico. Então, louvar é uma expressão de júbilo, de gratidão. Não é só cantar uma musiquinha, é pôr o coração naquilo que está acontecendo. Davi foi censurado pela filha de Saul, Mical, né? Foi censurado por aquela mulher que era a esposa de Davi, porque ele estava dançando, ele estava tão alegre que ele dançava, ele pulava, ele não se preocupava se a roupa dele levantasse um pouco, aparecesse um pedaço da perna, ele não queria nem saber, ele estava na presença do Deus Todo-Poderoso. Na presença de Deus você se abandona, você dá glória, você levanta as mãos e adora e bendiz o nome do Senhor com toda a sua alma, com todo o seu ser, dança se sentir vontade de dançar. Isso é adoração espontânea, genuína, sem mimimi, nhenhenhen, sem nenhuma preocupação se está agradando A ou B, apenas você e Deus. Experimente fazer isso no próximo culto. Esqueça seus males, suas mágoas, suas tristezas, seus medos. Levante as mãos e adore ao Senhor com toda alegria. Sorria para Deus, cante, dance. A igreja primitiva fazia isso, ninguém censurava porque todos faziam. Às vezes, quando alguns não fazem, já entra a censura carnal. Que Deus nos guarde, né? Então, louvar é muito mais do que cantar. É uma expressão de que você está fazendo uma rendição total, integral ao Senhor. É o reconhecimento da grandeza de Deus e dos feitos maravilhosos e poderosos do Senhor na sua vida. Conclusão da nossa lição. Algumas características que marcaram a primeira igreja, que nós acabamos de ver. A gente frequentemente se refere à primeira igreja como igreja primitiva. A gente vê como se fosse uma igreja, como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. Ela é realmente a igreja mãe. Isso não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Ela tinha problemas, né? Em outras lições nós vamos ver que ela tinha problemas. Havia problemas desafiadores. Nada, porém, que tire o brilho ou que nos impeça de nos espelharmos nela. Nada te impede de adorar a Deus com liberdade, com alegria. Eu já presenciei cultos de irmãos, de crentes africanos, e eles é totalmente diferente dos nossos cultos. Nossos cultos parecem assim uma liturgia. O culto lá dos africanos é com dança, é com celebração, é jogando, mas é muito, a hora da oferta, o pessoal dança e pula com envelope de oferta na mão. A igreja que eu vi usava o sistema de envelope, né? Tem que ter alegria no servir a Deus, tem que ter alegria na casa do Senhor, porque a alegria no Senhor é a nossa força. E sabe quem é que não gosta que você se alegre? Aquele que te odeia, porque se é a tua força, ele não vai querer que você fique forte. Então ele sempre vai procurar um jeito de você permanecer triste, casmurro, taciturno e macambúzio na casa do Senhor. Amém? Vamos seguir para as próximas lições com prazer, com alegria, com gratidão ao Senhor, porque Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Pai querido e santo, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sermos teus filhos. Te agradecemos, Pai, por essa lição que o Senhor nos dá nessa hora, Pai. Que chegue a muitos corações e muitos possam entender e compreender todo o teu plano maravilhoso para as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus.